Você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito da sua existência? Já sentiu que falta algo na sua vida? Uma conexão maior com o universo? No vídeo de hoje, vamos desvendar a lei cósmica do serviço, um princípio universal que pode transformar sua vida de maneira profunda e duradoura. Ao assistir este vídeo, você vai descobrir como o ato de servir aos outros não só beneficia o próximo, mas também traz paz, propósito e prosperidade para sua própria vida. Imagine viver uma vida em que suas ações ressoam com o cosmos, alinhando-se com as forças que governam o universo e trazendo equilíbrio e harmonia ao seu dia a dia. Se você, assim como eu, está em busca de um significado maior para a sua vida, fique comigo para explorarmos juntos como a lei cósmica do serviço pode ser a chave para abrir portas que você nem imaginava que existiam. Essa vai ser uma jornada de autodescoberta e transformação pessoal, onde cada ato de serviço é um passo para uma vida mais plena e realizada. Já trouxemos aqui no canal as 7 leis herméticas, que são a base para dominar a lei da atração. Mas existem leis complementares a essas, que são chamadas leis cósmicas e regem o universo. Entender como essas leis funcionam é crucial para que você tenha maior consciência e entendimento do universo. E como maior representação do serviço, vamos usar como exemplo os nossos irmãos templários. Essa energia simboliza o serviço de toda uma era. Hoje, temos uma visão diferente do serviço, mas os templários servem como exemplo dentro da linha de ação da lei cósmica do serviço, dentro do raio vinho, o verdadeiro servidor do mundo. A lei cósmica do serviço é o caminho para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Ao ajudar os outros, estamos contribuindo para o bem-estar coletivo e alinhando nossas ações com as leis universais que governam a harmonia e a evolução do cosmos. Essa lei se baseia na interconexão universal. Todos os seres e elementos do universo estão interligados. Assim, ao servirmos aos outros, estamos, na verdade, servindo a nós mesmos, pois todos fazemos parte do mesmo tecido cósmico. Esta lei está diretamente associada à lei do karma, que nos ensina que toda ação gera uma reação. Ao servir de forma desinteressada, acumulamos karma positivo, que se manifesta como benefícios em nossa própria vida. Servir aos outros é o caminho para o desenvolvimento espiritual. Através dele, podemos transcender o ego, desenvolver compaixão e empatia, e nos aproximar de um estado de iluminação e realização espiritual. Encontrar formas de servir aos outros é fundamental para descobrir e cumprir nosso propósito de vida, proporcionando significado e satisfação profundos, além de promover um senso de comunidade e unidade. Essa é uma lei cósmica que abrange o universo. Ela não é local, não é específica do planeta Terra. Ela atinge todos os quadrantes do universo, inclusive as 7 dimensões paralelas. E quando se fala de leis cósmicas, nós vamos entender como seres, como divindades, e que poderíamos classificá-los como co-criadores do universo. O Supremo Criador se manifesta através de suas leis cósmicas. Essas leis partem de um único, que é Deus, Criador do universo. Essa lei está dentro da força manifesto. É importante lembrar que existe o Deus não manifesto, que não se apresenta de forma física ou energética, sendo pura energia que não se manifesta. Por outro lado, temos o Deus manifesto, que é Deus se revelando no mundo físico de formas perceptíveis e tangíveis, seja através de seres específicos, eventos históricos, na natureza ou experiências pessoais. Essa manifestação de Deus pode ser vista como uma percepção direta da unidade com o divino. O símbolo que o representa é um círculo com um ponto no meio, semelhante ao nosso olho. O olho humano é a representação simbólica mais próxima de Deus que podemos conceber, simbolizando a divindade dentro de nós. Essa simbologia se repete em diversos níveis, como na célula, com o núcleo central e os elétrons ao redor, e na galáxia, com um buraco negro centralizado. Até mesmo o ovo possui uma formatação que se alinha à geometria sagrada do Deus manifesto. As leis cósmicas se manifestam no universo de diversas maneiras.
especialmente no quaternário inferior, que abrange os planos físico, etérico, astral e mental. Essas 4 dimensões são conhecidas como quaternário inferior. Dentro desse quaternário, encontramos a maior concentração de manifestação de Deus no universo, destacando-se no plano físico. O plano físico é a dimensão mais densa de todas e é onde as leis cósmicas se ancoram de forma mais concentrada, devido à necessidade de evolução. A regra é clara: quanto mais densa a dimensão, maior a presença das leis cósmicas. Veja isso como uma equação exata. A densidade da dimensão está diretamente relacionada à presença das leis cósmicas. Dentro das leis cósmicas, uma das mais importantes agora na era de Aquário é a lei cósmica do serviço. Começando pelo simbolismo, que tem vários símbolos. As leis cósmicas são regidas pelos raios, expressos de Deus, que vão numa 5ª intensidade maior, mais sutis e ainda mais abrangentes. A lei cósmica do serviço aparece como característica bem forte na era de Peixes e na era de Aquário. Essa lei tem uma presença muito forte há cerca de 5.000 anos. No esoterismo e na teosofia, a simbologia mais comum à lei do serviço é o símbolo de Aquário, que representa um homem forte derramando água de um cântaro. Antigamente, esse cântaro era utilizado como recipiente de água ou vinho. Ao derramar a água, o homem simboliza a transição do amor e da energia divina, refletindo a força que traz a divindade ao serviço nas dimensões. Esta imagem de Aquário destaca a forte presença dessa lei cósmica. A lei cósmica do serviço atua basicamente de 3 formas: criando, mantendo e destruindo. Essa estrutura é refletida na lei cósmica do ciclo, que falaremos um outro dia, com referências históricas como Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para reiniciar o ciclo energético. Na tradição escandinava, Odin cria, Freya mantém e Thor destrói para renovar o campo energético. Dessa maneira, todas as atribuições divinas são expressas de forma trinária. A lei cósmica do serviço também atua de forma trinária, estabelecendo um padrão de serviço, mantendo essa condição e eliminando etapas para iniciar novas fases de serviço. À medida que evoluímos em consciência, nosso alcance de ação serviçal se amplia. Inicialmente, servimos a família, depois ajudamos no trabalho, e isso cresce até chegarmos a um serviço mais positivo e abrangente. Nessa hora, entra a participação das instituições espiritualistas ou até dentro de uma região, com diversas formas de serviço. O importante é entender que o serviço é obrigatório, não é uma opção. Até o antagônico, aquele com mais permissão, serve. Olhamos para ele e vemos o quanto evoluímos, o que não podemos mais fazer ou pensar. Ele nos ajuda a reconhecer nossa evolução. Conheço muitos empresários, alguns espiritualizados, outros com prepotência e soberba. Quando olho para eles, vejo que estão sempre preocupados em pagar salários e impostos. Mesmo que seu objetivo seja o sucesso pessoal, eles são obrigados a servir de alguma forma. Eles acabam servindo a sociedade, mesmo que não tenham isso como objetivo consciente. Além disso, há exemplos interessantes nos reinos da natureza. O reino mineral serve ao vegetal, o vegetal ao animal e o animal ao humano. O reino dos mestres de sabedoria serve aos reinos superiores. Assim, vemos a lei do serviço operando em todos os níveis. Todos os 4 reinos servem a ele, e ele serve a todos os outros 4 reinos. Então a interação do serviço é incondicional, obrigatória. Não há como você estar parado. Aí você pergunta, obviamente, bom, então quanto mais eu cresço em evolução, mais eu sirvo? Sim, essa é exatamente a matemática. Quanto mais você tem expansão de consciência, quanto mais você cresce, quanto mais você aumenta o seu potencial de energia, quanto mais você se aproxima da sua alma, mais você se aproxima da sua egrégora, das dimensões da sua alma. Quanto mais você se aproxima dessa energia, mais consciente você é e mais você tem a obrigatoriedade evolutiva no serviço. Só que, quando você chega a um patamar definido, você já serve com alinhamento dentro da alma.
você já serve incondicionalmente. Na verdade, estamos todos nós hoje no serviço sob condições. Você tem um relacionamento com uma pessoa desde que ela seja leal, te ajude nos momentos de necessidade financeira, ou seja, tenha uma troca, um serve ao outro. Essas são condições hoje para você servir alguém. Agora, qual é o serviço que temos que buscar como meta? É o serviço sem nenhum tipo de gratificação, sem nenhum tipo de bônus. Esse é o verdadeiro serviço incondicional a tudo e a todos. Nós estamos caminhando para esse serviço. Não estamos ainda em uma situação de vivenciá-lo de forma completa. Estamos caminhando para esse estado. Quando você serve alguém, ajuda alguém verdadeiramente, sem o menor interesse, é chamado de serviço desinteressado. E o serviço desinteressado é a nossa meta: servir sem interesse, auxiliar sem interesse. Temos a consciência de que, se queremos tomar um caminho rápido de evolução, se queremos atingir o mínimo de discipulado possível nesta encarnação, ou sermos em algum nível iniciados, temos que tomar isso como regra. A conscientização do serviço. Quem não serve para viver, não serve para viver. Essa é uma frase que vem na minha cabeça a vida toda, quando eu a vi muitos anos atrás no para-choque de um caminhão. Nessa época eu rodava muitos quilômetros na estrada. Eu via muitos para-choques de caminhões e essa frase é fantástica. Em um de nossos cursos, vocês vão ver uma matéria que é um pouco mais avançada chamada Os 12 Trabalhos de Hércules. Em um dos trabalhos, Hércules faz a limpeza de um estábulo. Após a limpeza, o rei, ao ver que Hércules havia usado 2 dias para limpar um estábulo que estava sujo há 30 anos, ficou feliz e disse: "Você terminou o serviço." Hércules respondeu: "Não foi eu quem limpou os estábulos, foram os rios." Nesse momento, ele teve seu teste. Ele sabia que estava ajudando a população do reino e não estava interessado no agradecimento do rei. Nesse sentido, somos como Hércules no caminho, iniciantes que têm esses exemplos de serviço. Você serve, mas não deve esperar gratidão ou qualquer tipo de reconhecimento. Esse é o serviço como meta. Quantas coisas fazemos pelas pessoas, para o irmão, a irmã, o namorado, o amigo, e não somos reconhecidos? Quantas vezes fazemos coisas e a pessoa não reconhece, simplesmente se esquece? Isso certamente vai te trazer um incômodo. Isso é o ego falando mais alto. O dia em que você fizer algo por alguém, ouvir uma ingratidão e isso não te incomodar, já demonstrará uma evolução de consciência significativa. Existe uma frase do mestre tibetano que diz: "Um mestre é alguém que aprendeu a servir. Pode servir porque aprendeu a servir." Então, entendemos que servir e mestria caminham. Se você tem a energia do serviço, você já está no caminho do discípulo. Não importa se você é espiritualista. Conheço empresários que servem e ajudam sem saber o que é teosofia, sem nunca terem se aproximado da espiritualidade, auxiliando diretamente milhares de pessoas. Por exemplo, durante a pandemia houveram empresários que quase foram à falência para manter o salário dos funcionários, chegando a pegar empréstimos. Alguns não tinham a menor noção de espiritualidade, mas já atingiram níveis de consciência que os permitem ser chamados de servidores. Muitas pessoas servem, inclusive algumas instituições espiritualistas, mas estão muito longe de pessoas como essas. Não adianta servir com interesse, seja para se aproximar dos mestres, obter proteção ou ter pedidos atendidos. Qual é a grande satisfação do servidor? É ver o resultado do seu serviço mesmo sem gratidão. Sentir aquela felicidade interna quando ajuda verdadeiramente de forma desinteressada. O serviço é o que vai trazer a qualidade de alma. Servir aos outros ajuda a criar equilíbrio e harmonia no mundo. Ao cuidar dos outros e do ambiente ao nosso redor, contribuímos para um mundo mais justo, amoroso e sustentável. Exemplos históricos e religiosos, como Jesus Cristo, Buda e Madre Teresa, demonstram como o serviço desinteressado pode transformar tanto o servidor quanto aqueles que são servidos. Ao nos dedicarmos ao bem-estar dos outros, alinhamos nossas vidas com as forças universais, promovemos nosso próprio crescimento espiritual e contribuímos para um mundo mais harmonioso e equilibrado.
Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que vocês têm curiosidades. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online na descrição. Tenha um ótimo dia. Namastê.